Muito bom dia, meus irmãos, muito bom dia, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde todos os sábados e domingos, às 10 horas da manhã, impreterivelmente, nós realizamos um estudo da obra Agenda Cristã, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Muito obrigado a todos que depositam a sua confiança nesse trabalho e que estão sempre conosco, unindo os corações, abraçando os espíritos em uma proposta melhor para a nossa vida, para os nossos passos, para o nosso dia a dia. Este trabalho de divulgação da mensagem do bem, da mensagem daquilo que é belo, da mensagem do amor, não existiria se não fosse a colaboração de vocês. Por isso nós sempre pedimos aqui, encarecidamente, àqueles que se sentirem confortáveis para tanto, que possam compartilhar esse estudo, que possam convidar outras pessoas dentro do seu círculo de amizades, dentro do seu círculo de seguidores do Instagram, que possam chamar essas pessoas para estarem aqui conosco. A nossa responsabilidade é enviar o convite. As pessoas aceitarem ou não é uma questão delas, da consciência delas, do pensamento delas. Nós ficamos profundamente gratos àqueles e àquelas que nos ajudarem a propagar essas palavras, essas singelas palavras que não são nossas, que são construídas por espíritos muito maiores, visando ao nosso aprimoramento. Bom dia para Adriele. Adriele, nós estávamos sentindo a sua falta aqui. Bom dia para Rejane Lessa, bom dia para o Arley Pires, um irmão tão querido, tão amado, que tem nos ajudado tanto na divulgação deste trabalho. E bom dia a todos os demais que estão nos fazendo companhia. Bom dia para o nosso amigo aqui da cidade de Patos de Minas, o Coiote, um grande abraço a você, meu irmão. E o capítulo de hoje, o capítulo analisado por André Luiz no dia de hoje, é o capítulo de número 7. Solicitação fraterna é o título desse capítulo. E André Luiz irá então nos dizer: ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nem uma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves, que necessitam do amparo silencioso. Essa mensagem impactante de André Luiz pode nos levar a pensar que somente os outros recairiam sobre esses desvios, sobre essas falhas. Quando André Luiz solicita que fraternalmente auxiliemos com a oração todos os irmãos que porventura tenham se imiscuído nesses despenhadeiros de erros, falhas e desenganos, nós também somos convidados a meditar que podemos estar atravessando um abismo como esse. Nós precisamos retirar deste texto de André Luiz, além, logicamente, do convite que salta aos olhos de auxiliarmos com a oração estes irmãos ou estas irmãs, nós precisamos retirar deste texto de André Luiz
preciosas lições que não nos permitam cair nestes desenganos a que somos convidados a todo o momento, pelo mundo e pelas circunstâncias que nos cercam. Nesse sentido, André Luiz começará pontuando as suas reflexões, dizendo que precisamos ajudar com a nossa oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. Veja bem, é fala repetida nossa que o universo vive na base da cooperação, da glória divina, as balizas subatômicas. Nós devemos apreciar o universo como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. O nosso objetivo principal, o nosso objetivo fundamental, a nossa finalidade precípua, primordial, é trabalharmos uns pelos outros. Todos nós somos úteis para alguém. E eu fico profundamente admirado quando encontro pessoas que dizem estar passando por determinados momentos na sua vida, por determinadas dificuldades, por determinados problemas, por determinadas tempestades, e por causa desses problemas, dessas dificuldades e dessas tempestades, não estão capazes de auxiliar, de serem úteis a ninguém. Falácia, mentira. Todos somos úteis uns aos outros, não importa o momento que estejamos atravessando. Todos temos dores, todos temos sofrimentos, todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos tempestades a serem atravessadas em nosso dia a dia. Veja bem, a minha dor não é maior do que a dor do outro. Porque a minha dor incomoda, porque a dor do outro incomoda. Na história do outro, aquela dor o incomoda sobremaneira. Na minha história, esta dor incomoda sobremaneira. Ninguém tem uma dor ou um sofrimento maior do que o do outro. E ninguém está isento de auxiliar ao outro por estar atravessando os processos educativos do espírito. Portanto, nunca se diga inútil, nunca se diga inapto a ajudar, a auxiliar o outro. E veja bem, é nas grandes tempestades que o auxílio ao próximo faz-se o sol da libertação. É a caridade, é estender a mão ao outro, é estender a mão ao irmão e à irmã de jornada terrestre que nos liberta dos pesados cárceres construídos pela dor. Portanto, nunca, absolutamente nunca, afirmemos que não temos tempo, que não temos recursos para sermos úteis ao outro. E aqui, um convite maravilhoso de reflexão, André Luiz. O que é a caridade para você? Como você acredita poder realizar a caridade? Você acredita que a caridade está meramente representada por recursos materiais? Que por não possuir recursos materiais você não estaria na condição de auxiliar, de ajudar alguém? Então você, como grande parcela deste mundo, está concentrado ou concentrada, está focado ou focada apenas nos critérios materiais da caridade. São critérios importantes, são critérios que devem existir, mas não é a única forma de ser caridoso. Há uma forma muito maior, que é a chamada caridade moral. Ouvir ao outro, consolar ao outro, secar as lágrimas do irmão ou da irmã, estar presente, fazer-se presente. Essa caridade não depende de qualquer forma de recurso material. Ah, mas eu estou tão desanimado. Deixe-me contar aqui uma história. O grande gigante deitado, Jerônimo Mendonça,
que passou grande parte da sua vida enquanto encarnado em um leito, muitas vezes de dores, todos os dias, pedia para que outras pessoas discassem o telefone para ele. E ele conversava com irmãos e irmãs que sabia estar em desespero. Pedia para que esses irmãos e que essas irmãs abrissem uma página ao acaso de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lia essa página com essas pessoas e fazia comentários edificantes, trazendo o sol do entendimento para o coração daquela pessoa. De seu leito de dor, Jerônimo Mendonça consolou e libertou incontáveis corações. E você, pleno de saúde, pleno de energia, não poderá fazer o mesmo? Reflita. Não te diga inútil. E quando encontrar, há aqueles ou há aquelas que afirmam não encontrarem, possuírem tempo ou recurso para serem úteis, ore por elas. Ajude ainda com a oração a todos os irmãos e a todas as irmãs que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. Vitimologia. O mundo está contra mim, veja bem, é um pensamento que nós carregamos em muitos minutos da nossa existência. O mundo está contra mim. Todos estão contra mim. Ninguém me ajuda. Ninguém quer o meu bem. Ninguém, absolutamente ninguém, quer me ver prosperar. Somos vítimas de pessoas, de atitudes, de situações. Somos vítimas do próprio Criador, que nos abandonou neste mundo pesadíssimo de provas e expiações. A ingratidão existe? Sim, ela existe. Ela está em toda parte? Absolutamente não. Nós seremos defrontados, nós seremos afrontados pela ingratidão. Mas isso está na parcela do outro. Ser ingrato diz respeito ao outro e à sua própria consciência. Não permita que a ingratidão destrua o teu dia. Não permita que a ingratidão do outro destrua, corrompa a tua paz. Não permita que a ingratidão do outro retire a tua crença no amor que é muito maior. Não seja aquele ou aquela que percebe a ingratidão em todos os passos, em todas as circunstâncias, em todos os comportamentos, em todas as atitudes, em todas as pessoas. A ingratidão, sim, existe, mas ela não está em toda parte. E quando ela bater a porta do teu coração, obrigado, porque é o melhor que você, meu irmão, que você, minha irmã, pode me oferecer neste momento. E é o professor, é a professora, é o mestre, é a mestra necessária à minha evolução. E aqueles que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, oremos por eles. Façamos uma prece sentida por elas. Ajudemos com a oração também a todos os irmãos e a todas as irmãs que trajam os olhares de luto para enxergarem sempre o mal em todas as situações. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Como está o teu pensamento? Reflita, medite. Como você movimenta as energias do teu pensamento? Você enxerga o mal em todos os lugares? Você enxerga a ausência do bem em todos os lugares? Todos os seus pensamentos são voltados para enxergar o mal, para enxergar a ausência do bem? Se você movimenta as energias do teu pensamento para tal finalidade, para tal desiderato, preciso aqui, tristemente, comunicar-lhe que o mal sondará as tuas estradas. Não porque o outro
assim o fez, mas porque você, em sua mente, arquitetou para que assim o fosse. Há o mal ainda no mundo? Há ainda a ausência do bem? Sim, com certeza. Não estamos em um mundo perfeito? Não estamos em um mundo plenamente feliz? Não estamos ainda em um mundo regenerado. Estamos em um mundo de provas e expiações. E a ausência do bem ainda caminha. Muitas vezes mais do que gostaríamos. Porém, há muito mais amor. Há muito mais esperança. Há muito mais sorrisos. Para cada pessoa que ainda quer praticar o mal, há milhares de outras pessoas que lutam pelo progresso do bem. Você está assistindo a uma televisão. Você está assistindo a um programa. E aquele programa não interessa ao teu quadro mental? Não está mais satisfazendo a tua necessidade? Qual é a atitude lógica a se fazer? Ou mudar de canal, ou desligar a televisão e procurar outra coisa para fazer. Se você está cansado de observar o mal, a lógica convida-o a refletir e a fazer o bem. Não espere que os outros façam por você. Faça você mesmo. Não espere que os outros construam um mundo melhor. Construa você mesmo. Pare de esperar que o geral se modifique para que você se transforme. Transforme-se primeiro você, para que o geral acompanhe a tua modificação para melhor. Faça um exercício. Faça um exercício. Você, que está sempre acostumado a mentalizar o mal. Você, que está sempre acostumado a ter olhares de luto para enxergar o erro, a falha e a ignorância. Mude o foco. Mude a tua corrente mental. Mude a tua vibração. E diga-me aqui, se a tua vida não prosperou para melhor. O pensamento cria a vida que procuramos. Até que um dia, no curso dos milênios, identifiquemo-nos com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. E ao nos depararmos com aqueles ou aquelas que ainda recobrem os seus olhares, sempre com o luto, para enxergar o mal, façamos a eles ou a elas uma sentida prece. Auxiliemos também com as nossas orações aqueles ou aquelas que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão. As utopias são importantes, mas para serem alcançadas é preciso arquitetar a realidade. É preciso trabalhar. É preciso adubar o solo aos nossos pés com o suor do nosso trabalho. É importante contemplar 1000 castelos nas nuvens, mas é importante construir os degraus de ascensão e de alcance a esse castelo. É importante falar sobre o reino dos céus, conjecturar sobre o reino dos céus, observar as maravilhas do reino dos céus. Mas é mais importante ainda, não se esquecer que o Cristo afirma-nos que este reino maravilhoso é obra divina em nossos corações. E nesse sentido, você está arquitetando este reino no teu coração? Você está arquitetando essas portas de libertação no teu coração? Você está movimentando energias que permitam as construções desses castelos, não nas nuvens, mas no mundo que te cerca? Você está iluminando os seus passos? Eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta para a tua vida. Eu tenho a resposta para a minha estrada. Eu tenho a resposta para o meu caminho. Assim como você não tem a resposta para a vida do outro, para a estrada do outro, para o caminho do outro.
É somente você que poderá dizer se está construindo esses iluminados castelos, esse reino divino, no teu coração, na tua estrada, na tua vida. E ao nos depararmos com pessoas que ainda contemplam 1000 castelos nas nuvens sem acender uma vela no chão, saibamos orar por elas. Saibamos também orar por aqueles que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. O orgulho e o egoísmo vão te levar muito longe, ao topo dos montes mais altos, e vão te abandonar por lá, sozinho. André Luiz tem uma definição maravilhosa. Nós estamos muito pontuando aqui sobre a questão do mal, sobre a questão da ausência do bem. E André Luiz tem uma definição maravilhosa do mal, dizendo-nos que o mal é o bem que se torturou. E, acima de tudo, o mal é o bem realizado de forma egoística. É o bem que se desvia e é feito apenas para si próprio. E eu me recordo, trabalhando no judiciário, na questão da infância e juventude por muito tempo, eu me recordo de um jovem, de um adolescente, que tinha praticado o ato infracional análogo ao crime de homicídio. E eu o questionei, então, por quê? Uma dúvida, por que tão jovem? Se eu não me engano, 14, 15 anos, por que já naquele caminho? E a resposta que ele me deu me impressionou, me impressiona e continuará a me impressionar. Nunca me esquecerei. Abram-se as aspas aqui, palavras desse jovem. É melhor a mãe do outro chorar do que a minha mãe chorar. Fecham-se as aspas. E ali refleti. Logicamente, não nessas graves situações, mas quantas vezes do nosso dia a dia nós estamos adotando uma visão estreita e incorreta e imperfeita de bem, fazendo o bem apenas para nós, não raciocinando sobre o quanto de mal estamos levando ao outro, satisfazendo os nossos desejos, satisfazendo as nossas paixões, satisfazendo as nossas vontades eivadas de orgulho, de egoísmo e de vaidade, pensando apenas nos nossos sorrisos e não imaginando que para esses sorrisos acontecerem, muitas lágrimas estão sendo derramadas. Dessa forma, quantas vezes não estamos, nos dizeres de André Luiz, cooperando na torre de marfim do personalismo, bela, brilhante, alva, porém corrompida, carcomida com os vermes engendrados, construídos e arquitetados pelo nosso conjunto secular de falhas. O bem, que é o bem, apenas para mim e para aqueles que me cercam, não pode ser chamado de bem. Disse que uma pandemia irá começar. Os supermercados ficam abarrotados. Há limite nos supermercados para uma embalagem de arroz, 5 quilos de arroz para cada família. Espertos que são as 20 pessoas da mesma família que moram no mesmo lugar, lá nesse supermercado, cada uma pega uma embalagem de arroz e fica retornando na fila. Eu preciso garantir o meu. O outro, bom, isso é um problema dele. Afinal de contas, o mundo é dos espertos. Não passamos por isso recentemente? A torre de marfim que é construída apenas para mim e para os meus é uma torre de solidão. É uma torre que não prospera. É uma torre que não tem solidez. É uma torre que desabará. Portanto, se o bem satisfaz apenas as tuas paixões, apenas as vontades e as necessidades dos seus, reflita.
não é o bem. Porque o bem verdadeiro desce qualquer degrau para colaborar com todos. Abençoados seremos quando percebermos a beleza e a grandeza desse ensinamento. E aqueles que ainda não o fazem assim, saibamos orar por eles. Saibamos também orar por aqueles ou aquelas que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção. Não há exclusivismos no universo do Altíssimo. Nenhum de nós é credor de benefício de exceção. Há trabalho, há conquista, ao alcançar pelo mérito do esforço. Nunca nos acreditemos portadores de favores da divindade. Eu mereço mais do que o outro. Eu tenho mais direitos do que o outro. Nunca nos acreditemos seres diferenciados da criação. Os filhos do Altíssimo têm o mesmo direito e a mesma parcela do seu infinito amor. E isso é muito. E isso não há como mensurar. Você não é credor de um favor especial da divindade. Eu não sou credor de um favor especial da divindade. Somos todos iguais. Todos trabalhando dentro das suas potencialidades, dentro das suas condições, para alcançar degraus cada vez mais elevados na estrada ascensional que conduz à compreensão do amor universal. E aqueles que ainda não perceberam, e aqueles que ainda não conseguem entender esse sentimento, saibamos orar por eles. Saibamos também orar por aqueles que devoram o precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si. A vida é uma troca. Então por que você, em uma reunião, em uma conversa, em um diálogo que pressupõe 2 ou mais pessoas, por que só você fala? Por que os outros têm apenas que ouvir aquilo que você fala? Por que você não pode ouvir aos outros? Aprende-se muito mais ouvindo do que falando. Não falemos exclusivamente de nós. Não devoremos o tempo precioso dos ouvintes falando exclusivamente de nós. Saibamos ouvir, saibamos respeitar os pontos de vista divergentes, as opiniões contrárias e, acima de tudo, saibamos aprender com todas as experiências vivenciadas pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs de jornada terrena. Aqueles que assim ainda não fazem, aquelas que ainda não compreenderam esse ponto de elevação, esse ponto de evolução, saibamos orar por eles e por elas. Oremos também por aqueles que desistem de continuar aprendendo na luta humana. A vida é um constante aprendizado. Nas estradas do Senhor, nos caminhos do Altíssimo, somos todos aprendizes. Não chegará um momento, tenho poucas certezas, mas essa é uma das certezas que eu possuo. Nunca chegará um momento em que nós todos saberemos. Nunca chegará um momento em que os conhecimentos estarão plenamente construídos. Seremos eternamente aprendizes. É uma das poucas certezas que eu tenho. Portanto, todos os dias, aprenda alguma coisa nova. Todos os dias, escute uma música diferente. Todos os dias, leia uma informação diferente. Não se enclausure
A construção do conhecimento é uma das maiores liberdades que nós temos enquanto individualidades racionais. Não se aprisione a esse ou aquele tipo de opinião. Esteja sempre buscando novas informações. Esteja sempre buscando novos aprendizados. Nunca, absolutamente, nunca pare de reter as lições da luta humana. E há aqueles que, porventura, tenham desistido de continuar aprendendo. Saibamos orar por eles e por elas. Saibamos também orar por aqueles que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas. Caí, mas porque não tinha outra opção. Falhei porque não tive a educação necessária. Errei porque fui quase que obrigado a errar. Porque colocaram em minhas mãos todos os instrumentos para que eu errasse. Paremos de conceder às falhas e aos erros próprios o véu do desculpismo. Saibamos aceitar responsabilidades. O teu erro não te faz a pior pessoa desse mundo. A tua queda não te faz uma individualidade condenada a um inferno eterno de choro e de ranger de dentes. O teu errar, o teu cair e o teu falhar o faz simplesmente humano. O faz simplesmente um espírito em vias de aprendizado. Você não é a pior pessoa do universo, o pior filho do Altíssimo, porque falhou com alguém, porque errou, porque caiu. Porém, não podemos ficar constantemente passando o pano nas nossas falhas. E muito menos repetindo-as no curso dos nossos dias. Se percebemos que falhamos, se percebemos que caímos, se percebemos que erramos, saibamos juntar os cacos das nossas imperfeições e construir as fortalezas necessárias para que essas quedas não se repitam no dia de amanhã. Sem desculpismos, mas com assunção de aprendizados. E veja bem, parecerá um contrassenso o que eu irei dizer aqui, mas tenha alegria em reconhecer os erros e as falhas que ainda existem em você. As tuas virtudes serão construídas através da transformação desses vícios. É belíssimo o ensino da história de vida de Simão Pedro. Aquele homem, muitas vezes rígido, muitas vezes mal educado com as pessoas que o procuravam. Aquela pedra inamovível, intransponível nos primeiros dias de apostolado, que muito amava ao Senhor, mas não sabia demonstrar esse amor ao Senhor, que nega o Rabone por 3 vezes antes do cantar do galo, e que em um encontro maravilhoso às margens do lago reafirma ao Mestre por 3 vezes o seu amor. E obtém desse Mestre a missão de apacentar as ovelhas perdidas pelo caminho. Por 3 vezes, Pedro negou. Por essas 3 negações, Pedro chorou. Por 3 vezes, Pedro reafirmou: sim, meu Senhor, o amo como talvez ninguém amou.
E do Senhor, Pedro recebe o convite de apacentar as ovelhas. Reconhecendo os teus erros, reconhecendo as tuas falhas, é então que a pedra não tem mais o caráter de inflexibilidade, mas sim de movimento, de torque na construção do cristianismo primitivo. É assim que o Rabboni trabalha em nossos corações. Os nossos erros não desaparecerão como um simples toque de mágica. Os nossos erros serão transformados. Os nossos erros serão tijolinhos de aprendizado. Os nossos erros auxiliar-nos-ão sobremaneira na construção das virtudes eternas prometidas pelo Mestre e garantidas pelo Altíssimo. Tenha alegria em reconhecer as tuas próprias falhas, sem desculpismos, porque são elas que te farão crescer. E aqueles que ainda desculpam-se constantemente pelo caminho, saibamos orar por essas pessoas. Oremos também por aqueles que sustentam a vocação das orquídeas no salão do mundo, que se julgam os centros compulsórios das atenções gerais, fazendo o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Orquídeas são belas, maravilhosas, mas aqueles que se julgam orquídeas acreditam que não podem ser tocadas, que são especiais, que são os centros da atenção compulsória e obrigatória do mundo. Nenhum de nós é assim. Todos fazemos parte de um universo muito maior. Peças de um quebra-cabeça que se completa e que desenha nesta grandeza paternal, atingindo aos píncaros da glória e do amor. Eu completo você. Você me completa. Nós completamos uns aos outros nessa tarefa de cooperação e de auxílio mútuo, alcançando cada vez espaços mais grandiosos nessa tarefa divina que é o universo. Não sejamos orquídeas, não nos julguemos centros da atenção dos outros. Saibamos construir em conjunto. Não fazendo culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. As dores existem para serem vencidas. As dificuldades existem para serem ultrapassadas. As tempestades existem para serem transpostas. E acima disso tudo, há o sol da imortalidade a guiar os nossos passos. E aqueles que ainda se comportam dessa maneira, saibamos orar por eles e por elas, pois são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. E nesse sentido, saibamos também considerar que todos nós, em um ponto ou outro da nossa personalidade, em um ponto ou outro da nossa existência em construção, todos nós ainda possuímos alguma enfermidade grave que necessita do amparo silencioso. Quando André Luiz convida-nos, realiza a nós outros a solicitação fraterna de orar por aqueles que estão ainda enfermos nessas situações apresentadas, acima de tudo, André Luiz convida-nos a perceber que somos também enfermos em determinados pontos aqui citados. E que através da nossa cura, que através da modificação das nossas estradas, que através da construção própria de um caminho mais iluminado, nós vamos, paulatinamente, convidando aqueles que estão ao nosso redor a também se curarem, a também se libertarem, a construírem as suas próprias histórias abençoadas. Este era o capítulo de hoje. Essas eram as nossas singelas palavras, reforçando sempre que todos os nossos estudos da obra Agenda Cristã
estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24H. As mais de 100 pessoas que nos acompanharam ao vivo nessa manhã de hoje, nós queremos aqui deixar um convite. Às 4 horas da tarde, pelos mecanismos abençoados de transmissão da TV7, e também estaremos na Rede Amigo Espírita e diversos outros canais de comunicação do bem e do amor, juntamente com os irmãos Robson Ferrer e Paula, do canal Sementes da Manhã, analisamos a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Às 4 horas, hoje, domingo, nós temos mais uma tarde abençoada de estudos. Acesse o YouTube da TV7, do Espiritismo 24 Horas, Semente do Amanhã, Roteiro Espírita, Rede Amigo Espírita e tantos outros canais. E lá nós estaremos conversando sobre a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Paz e luz no coração de todos e até o nosso próximo encontro, se assim o for, da vontade do Altíssimo. Tchau, tchau.